A nossa mensagem de hoje, enquanto você abre a sua Bíblia em Provérbios 5, eu gostaria de fazer aqui uma introdução. Nós estamos estudando nos cultos, fazendo uma série de mensagens no livro de Provérbios. Nós começamos sempre o ano, cheio de determinação, de sonhos, de planos, de metas, mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue cumprir todas. Mas nós estamos assim buscando na palavra do Senhor direção, e a gente está buscando então o que o Senhor fala que a gente deve buscar, sabedoria. Então nós estamos estudando o livro de Provérbios. Até aqui nós falamos sobre a sabedoria, nós vimos os convites da sabedoria, ela convidando aquele que quer ser sábio à salvação, convidando a verdadeira riqueza, convidando a viver. E hoje, então, a gente já tinha dado alguns spoilers, Então, hoje, no domingo de carnaval, parece que coincidiu, e hoje a gente vai falar sobre a loucura, sobre a insensatez, O caminho da loucura e como ela leva à morte. Lembre-se que no último domingo nós falamos, então, a gente deu alguns vislumbres, dessa loucura, e ela se apresentando lá no finalzinho do capítulo como uma prostituta, chamando os nécios e os convidando para sua casa. E aí a gente vai ver, a gente viu, aliás, que aqueles que aceitaram o seu convite, em vez do banquete, como a sabedoria fez, a loucura levava eles para o funeral, que eram deles mesmos. Então a gente vai entender um pouco esse caminho de morte que a loucura e a insensatez levam. Essa é a nossa proposta. Como o mês de fevereiro, agora a partir do próximo domingo, vai ficar bem quebrado, provavelmente a gente termina essas reflexões em março. Mas, se a gente achar que não é conveniente, a gente vai sentindo também, Depois, de qualquer forma, os textos, eu vou disponibilizar os textos, que se vocês quiserem ver. Quem não participou, fala, não, José, fiquei interessado, No nosso canal do YouTube tem as outras mensagens, estão disponíveis lá para assistir, se você prefere texto, e também está no Medium, eu sempre coloco para quem gosta de ler, para quem gosta de participar. E aí, vamos lá. Hoje, em Provérbios 5, a gente vai ver que a principal ferramenta que a loucura usa para o seu modo de operação é o desejo e o prazer, que a princípio são coisas boas, Hoje a gente vai falar especificamente da área sexual, domingo de carnaval, a festa da carne, já antecipando a estação litúrgica da quaresma, não tem como, e a gente vai falar de sexo. Um assunto que é tão assim tabu nos púlpitos, iremos falar sobre isso. E aí é importante algumas coisas antes de nós começarmos. O sexo é parte da criação de Deus, O sexo foi criado para proporcionar prazer e satisfação, sim. Vai ler Cantares. Tanto os homens quanto as mulheres recebem a dádiva de serem capazes de sentir prazer e deleite nessa área. É um tabu, mas a gente tem que falar, Hoje tem que ser meio corajoso, O fato é que a gente tem e a gente entende, como cristãos, que esse deleite, que esse prazer, ele está limitado ao matrimônio. Ele acontece dentro de uma instituição designada por Deus, que é o matrimônio. E de acordo com as Escrituras, essa intimidade, toda intimidade sexual fora vamos pensar assim, dessa instituição, ela desagrada a Deus. E aí, mesmo que seja entre dois adultos, com consentimento de ambas as partes, Deus criou o sexo para o casamento. Gisele, que leitura fundamentalista. Mas é isso que a Bíblia fala. Então, é meio difícil, é meio complicado, Dá até aquele suador, o ar-condicionado parece, mas é isso, gente. Muitas pessoas da nossa sociedade atual sorriem diante disso com indiferença. O que tem de errado fazer sexo antes ou fora do casamento? O que tem de errado nisso? Qual é o problema? Afinal, gente, é carnaval, vamos aproveitar, Já
A gente já tem esses 4 dias, porque depois a gente sabe que aí entra a quaresma. Aí se não é o padre, é o pastor, é a pastora, todo mundo falando que eu tenho que andar certinho. Então, deixa eu aproveitar esses 4 dias e vão argumentar que todo mundo faz, é normal já, essa forma de ver a vida, de entender a sexualidade. Nossa, que coisa mais quadrada, que coisa antiga. Gente, vamos, tem coisa mais moderna aí. E acaba ficando nisso. E aí ignoram o que a palavra diz. Dentro desse aspecto, a gente vai trabalhar aqui essas questões olhando pela perspectiva bíblica. E aqui não é que a gente vai ignorar o que acontece, porque a gente sabe o que acontece. Porque está na mídia, muitos famosos, né, tá aí, se entregam às aventuras sexuais e contam vantagens sobre isso, né? Tem os esquetes que eu gosto, vapo, né? Peguei a menininha. Ó, naquele cara, não, você não sabe. E não é só homem, é mulher também, e assim vai, né? Governantes, artistas, atletas, né? Inclusive, infelizmente, pastores. Essa é a tristeza, mas acontece bastante. O pecado sexual é um dos temas principais de vários livros, de vários programas, de vários contos. Afinal, Capito traiu ou não traiu Mentinho? E aí? Enfim, e aí vai. O fato é que é algo que é tão popular que se a gente for pelo popular sem uma leitura bíblica da situação, a gente vai achar que a Bíblia é perversa, que Deus é cruel. Porque se Ele dá pra gente a capacidade de sentir o prazer que Ele deu, o mecanismo que existe, e usar de uma forma equivocada, eu vou continuar sentindo prazer? Vai. A questão é, e aí aqui é a grande pergunta, esse prazer vai glorificar a Deus ou não? Se ele diz que é dentro do casamento, então eu vou partir desse pressuposto, e aí a gente vai ler o texto bíblico e a gente vai entender o que é loucura e insensatez, aonde ela está querendo chegar com isso. E talvez você pense que não precise se preocupar com isso, mas o fato é que os capítulos 5, 6 e 7 de Provérbios vão dar para a gente alguns motivos para a gente se importar com isso, para a gente pensar sobre isso. Porque é um meio que a loucura tem de cativar o seu público. E o primeiro deles que a gente vai ver hoje é que mais cedo ou mais tarde o pecado sexual causa decepção. E a gente vai ver na outra semana que possui efeito gradativamente destrutivo e por fim conduz à morte. Mas vamos lá então ao primeiro ponto. Provérbios 5. Eu vou ler na nova versão transformadora. Você pode acompanhar aí nessa versão que você tem, que não é tão diferente, diz o texto. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento, seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem direto à sepultura. Pois ela não se interessa pelo caminho da vida, não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Portanto, meu filho, preste atenção. Nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha distância dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará a homem impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto do seu trabalho. No final, você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. Dirá, como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão da minha vergonha. Beba a água da sua própria cisterna, compartilhe seu amor somente com sua esposa, porque derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher.
Reserve essa água apenas para vocês. Não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte. Alegre-se com a mulher da sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios do seu esposo satisfaçam sempre. Você seja cativado por seu amor todo o tempo. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral ou acariciar os seios da promíscua? Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Palavras do Senhor. Então hoje a gente vai ver o capítulo 5. E ele vai dizer para a gente que mais cedo ou mais tarde, o pecado sexual causa decepção. Quando as pessoas casadas honram e respeitam o sexo conforme as instruções de Deus na sua palavra, elas fazem isso, elas vão experimentar cada vez mais prazer. A intimidade vai se desenvolvendo. Porém, quando as pessoas quebram essas regras, o resultado é exatamente o oposto. Sofrem decepção, desilusão e buscam doses cada vez mais altas para suas aventuras. Por quê? Para obter um nível imaginário de prazer que desejam. Nunca vai ser o suficiente. Sempre precisa de mais. E aí é importante a gente pensar, como protestante a gente entende dessa forma, que Deus não criou o sexo apenas para reprodução, mas também por prazer. E não colocou um muro do casamento, né, ao redor do sexo para privar de prazer, mas que ele aumente, para que o casal se descubra. E nesse capítulo Salomão ele explica as decepções que ocorrem quando as pessoas transgridem essa lei. Quando o seu amor não é reservado apenas para o casamento. E aí, a primeira coisa que ele fala, a doçura transforma-se em amargura. E é o que a gente pode ver no versículo 1 ao 6. Nós vimos aqui a loucura como uma mulher adúltera, que a gente já viu lá no capítulo 2, nós já comentamos sobre isso. E ela vai voltar a ser mencionada dessa forma, também no capítulo 6, depois no capítulo 20, no capítulo 22, no 23 e no 27. O termo, traduzido aqui por adúltera, também significa estranha, ou seja, aquela que não é relacionada, é alguém de fora. E aí a mulher adúltera é aquela com o qual, então o homem que não é relacionado pelo casamento, coabita, com que ele desenvolve essa intimidade, vamos pensar assim. O começo dessa relação pecaminosa, ela é emocionante, ela é doce, tem beijo, tem palavra boa, né? O que o texto fala aí? Que a ideia de goteja como mel, mas no final essa doçura vira amargura, de mel vira veneno. Provérbios, ele enfatiza a importância de olhar adiante, para ver onde nossos atos vão dar. Ou seja, tem um rolê que a gente já sabe o final. Você já sabe que tem caminho que se você aceitar vai dar ruim. E não porque você viveu, mas porque você já viu o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega. Você já olha e fala, isso aí vai dar errado. Só que aí quando é com você, você acha que você é esperto. Não, comigo vai ser diferente. E aí, é importante que o Provérbios diz pra gente que a pessoa prudente, ela verifica o lugar de destino antes de comprar a passagem. É importante, como cristão, a gente entender isso. Porque a sociedade moderna, ela acredita que as pessoas podem transgredir a lei do Senhor e escapar das consequências. E elas estão certas de que aquilo que aconteceu com os outros não vai acontecer com elas. Não, deu ruim porque ele lá, o cara não foi esperto. Aí você acha que você é mais esperto que o cara, né? E aí, infelizmente, nessa ignorância, nessa insolência, a gente neutraliza o resultado trágico de um relacionamento que não era para acontecer. E transgride as leis sociais, morais. A gente está pensando aqui na lei de Deus. E aí a gente começa a visualizar que é o que ele trata aí do 7 ao 14,
porque os ganhos tornam-se em perdas. A tentação, ela sempre inclui promessas cheias de esperança. De outro modo, as pessoas nunca morderiam a isca que o diabo oferece. É muito bom a oferta, é muito legal, é felicidade o tempo todo. Você já parou para pensar que não existe felicidade o tempo todo? Mas a pessoa acredita que não, essa promessa vai ser cumprida, né? E aí os pecadores vão se regozijar no sol de experiências que no começo são agradáveis, mas que oferecem uma falsa segurança. Então quem comete o pecado sexual acredita que os seus problemas foram resolvidos. Ela me entende melhor que a minha esposa. Nossa, ele me ouve mais do que meu marido. A vida vai ficar melhor com ele. Porém, a desobediência às leis do Senhor sempre tem consequência trágica, e mais cedo ou mais tarde os pecadores pagam um preço alto pelos seus breves momentos de prazer. Gisele, você está então falando aqui, né? Você sempre fala que não existe a teologia retributiva. Aqui não é teologia, aqui é fato. Você conhece alguém que fez tudo errado e no final se deu bem na área sexual? Já conhece? Contra números, né? Pessoal de exatas aí, não é? Então, quando a gente lê aqui os versículos de 9 a 14, a gente ouve as palavras de um pecador angustiado. É alguém que está lamentando o alto preço que pagou por desobedecer às leis de Deus. Porque tudo que há no mundo, o que custa mais caro, é o pecado. Ele rouba a nossa paz. Esse pecador, ele descobre que o marido da mulher em questão é um homem cruel, que exige que ele pague pelo que ele fez, de modo que o adultério acaba dando mais bens a outros, e que no final ele tem que pagar com a própria vida a dívida que ele fez. No final das contas, o prazer momentâneo fez com que ele vendesse a alma, vamos pensar assim, né? E ao invés de luxo, o que resta ao pecador é a miséria. Em vez do sucesso, a ruína. Em vez da boa reputação, a fama de adúltero. Aquele que saiu lá com a vizinha, né? Aquela vizinha, aquela lá que saiu com o vizinho, o colega de trabalho. E aí, sabe o que acontece com a pessoa, com o pecador, que cai nesse pecado? Ele olha para trás e ele deseja que ele tivesse ouvido as pessoas quando foi o tempo. Se eu tivesse ouvido meu pastor, se eu tivesse ouvido meu colega, se eu tivesse ouvido minha mãe, eu não estaria passando por isso. O seu desejo é incapaz de mudar a sua situação. Por mais que essa pessoa trabalhe de forma assim constante para reaver a sua reputação, uma vez manchada, inevitavelmente volta atrás. Sem dúvida, na sua graça, Deus perdoa os pecados. Nós cremos nisso. Inclusive, este pecado, Deus diz que a pessoa se arrepender, Ele perdoa na sua soberania. Mas dificilmente vai conseguir correr atrás, reaver aquilo que foi destruído, aquilo que foi manchado. Inevitavelmente. E aí a pureza vai se transformando em contaminação, que é o que o verso 15 e 20 diz. O sábio, ele compara desfrutar o prazer dentro do casamento com beber da água pura de um poço novo, enquanto cometer pecado sexual é como beber a água contaminada da sarjeta, de um esgoto. Então o sexo dentro do casamento é um lindo rio que oferece vida, refrigério, e que se não está acontecendo dessa forma, o casal precisa buscar ajuda, né? Porque tem casal que às vezes a vida sexual assim, é um verdadeiro inferno, tem alguma coisa errada, precisa buscar ajuda, precisa buscar aconselhamento. Mas o fato é que a vida sexual dentro do casamento, ela deve ser refrigério, onde os dois se encontram para se refrigerar. E o sexo fora do casamento é comparado ao esgoto que contamina tudo que toca. Então, nesse sentido, cometer esse pecado sexual, mesmo que derramar águas do rio puro,
acontece com o adúltero? É como se estivesse jogando água pura fora. Embriagar-se com um tipo errado de amor conduz à destruição. Mas o mundo diz: faça o que o seu coração quer. Aí o pessoal esquece que a Bíblia fala que o coração é enganoso. Que às vezes a gente quer uma coisa desesperadamente. Deus diz: olha, se você seguir por esse caminho, ele vai levar à perdição. O compromisso com o casamento é como as margens de um rio. Ele delimita-se de modo que não transborde, para que não vire um pântano, para que não vire ruim, não fique ruim, não vire um pântano, em volta. Então, a lei de Deus, ela restringe, vamos pensar assim, as águas do sexo a essa margem do casamento. Não é só uma questão social. Casamento não é só um contrato social, como se prega, como se fala hoje em dia. Um contrato social, não está bom para as duas partes, e cada um segue a sua vida. Então, as aventuras, seja ela antes ou fora do casamento, elas não satisfazem, elas são superficiais, são águas rasas. Um homem e uma mulher comprometidos um com o outro, pelo casamento, eles podem experimentar uma satisfação plena, profunda, pura. No entanto, a passagem trata ainda de outro elemento aqui. O sábio fala para o marido saciar-se com o amor da esposa. E o verbo saciar, ele também pode ser traduzido como embriagar-se, como assim, entrar em catarse. Ou seja, o sábio vai mostrar que o adultério é um rio que se transforma em esgoto e que o marido fiel, na verdade, vê a água se transformando em vinho. É para se embriagar, é para se deleitar. Então, eu creio que é bastante significativo aqui, o fato de Jesus ter transformado água em vinho numa festa de casamento. Não sei se você já parou para pensar, como se ele estivesse ilustrando o prazer cada vez maior dentro de um relacionamento de comprometimento. Eu estou comprometido com o outro, então eu passo a me embriagar, a ter prazer com o outro. Quando o marido e as esposas são fiéis ao Senhor, um ao outro, quando obedecem, então vamos pensar assim, as instruções da palavra de Deus, nenhum dos dois vai buscar satisfação em outro lugar, senão no Senhor, senão um no outro. É isso. Se amam um ao outro e procuram agradar um ao outro, consequentemente ao Senhor, o seu relacionamento será feliz, será de satisfação. Eu sempre falo, a Bíblia não fala como ser feliz, mas ela mostra como pessoas felizes são. Então, nesse sentido, uma pessoa feliz, ela está envolvida com o outro para que possam agradar juntos a Deus. Os seus pastos são mais verdes que o do vizinho. E aí, por fim, ele vai dizer que a liberdade que o adultério, então, a princípio prega, vai se transformar em escravidão. A liberdade da escolha, então, que é um dos privilégios que Deus deu para a gente, você pode escolher com quem você vai casar, que roupa você vai vestir, enfim. Deus mostra para a gente como usar essa liberdade com sabedoria. E as leis de Deus, elas são placas sinalizadoras que conduzem ao caminho de vida. Então você está andando na estrada, você escolhe o caminho que você quer percorrer. O que a Bíblia mostra para a gente? Olha, esse caminho é bom, esse caminho não é. Esse caminho é de vida, esse caminho é de morte. Basicamente é isso. E nesse sentido, Deus vê as decisões que tomamos, as veredas que escolhemos, e aí, lá no capítulo 15 de Provérbios, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Se a gente usa essa liberdade com sabedoria, a gente desenvolve um caráter cristão, e Deus vai nos dando cada vez mais liberdade. A gente vai entender que tem certas coisas que não fazem mais sentido, que não é só uma questão de um monte de regra, uma questão de temor, de tremor e de saber escolher. Mas quando a gente abusa dessa liberdade e a gente desobedece de forma deliberada a Deus, a Bíblia diz que sabe o que
Deus faz? Nos entrega então as nossas paixões. Está lá em Romanos 1. Você quer desse jeito? Você quer essa liberdade? Então pode seguir com a sua liberdade, com o seu caminho, com a sua escolha. Faça como você querer. É isso. Só que é uma liberdade que vai causando escravidão. Porque aí, essa liberdade, então, diz que eu tenho que ser feliz. Não é isso que o mundo fala? Você tem que ser feliz. Mas você já percebeu que virou uma regra? Eu tenho que ser feliz o tempo todo em tudo que eu faço? A sociedade Essa é a sociedade da transparência. É outro livro do Ben-Chul Han que vale a pena ler. Então eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou feliz. Tá aí um monte de história, um monte de gente feliz. Depois o cara, todo mundo, não, ele se matou. Como assim? Estava feliz, estava bem, estava desfrutando de tudo que a vida pode dar. Mas no fundo existia um vazio. Então, as cordas do pecado, elas vão tornando-se cada vez mais fortes, e o pecado pode nos iludir, pode nos levar a pensar que nós somos capazes de deixar o pecado quando a gente quiser. Ou seja, eu estou hoje aqui curtindo, mas amanhã, se eu quiser, eu posso largar. Só que não. Essas cordas, elas vão cada vez prendendo mais a gente. Vão prendendo a gente, vão se tornando assim, cadeias tão bem forjadas, que por mais que a gente possa tentar romper, a gente não consegue. Começam a fazer parte de quem nós somos. Porque nós somos pecadores. Então, eu não sei, mas se você conseguir vislumbrar isso, nesse momento, milhões de pessoas em todo o mundo, elas encontram-se de algum modo presas, escravas da felicidade que o mundo vende. Você tem que ser feliz. Para isso, você vive um relacionamento de 2 meses como se fosse uma vida toda com aquela pessoa. Quando não é assim que funciona. Não tem intimidade, não tem um conhecer o outro, um buscar o outro. Vamos buscar a Deus juntos, vamos construir a nossa vida juntos. Vamos comer 1 quilo de sal junto. Não é de admirar que o pai aqui, a figura do pai, advirta os filhos a se manterem afastados dessa mulher adúltera. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Ou seja, não confia que você dá conta, porque você não dá conta. Quando a gente ora, Pai Nosso, Pai, livra-nos das tentações, Deus sabe que a gente vai ser tentado. E não é pouco, e não é por pouco tempo. Mas na dúvida, faz igual José. Corre, mas corre forte. Porque assim, é melhor ser acusado de olha, não, porque a pessoa tentou fazer. Não, e aí Deus vai mostrando quem está certo, quem não está, do que você fazer e achar que está tudo certo. Então, para a gente concluir aqui, que essa é só a primeira, a gente vai pensar em 3 das outras formas também aqui que a loucura atua. Aqueles que disponibilizam os seus ouvidos às palavras da loucura e caem no seu jogo de sedução, caem nos braços do pecado. Ser sábio é ser prudente, é tapar os ouvidos para aqueles que tentam nos seduzir e nos levar para longe de Deus. Às vezes tem coisas que a gente tem que realmente fugir, não ouvir. A loucura, ela usa do desejo, do prazer, que é bom, é bom, Deus fez, glória a Deus por isso. Mas ela usa desse jogo de sedução, se escondendo atrás de máscaras aí atraentes, para conquistar aqueles que vão cair. E uma vez que Deus criou então o sexo para dentro do casamento e fora do casamento, Ele diz, lá em Êxodo 20, versículo 14, não adulterarás. É interessante que isso que a gente chama de 7º mandamento mostra pra gente que qualquer coisa além disso é pecado. Deus não se agrada. Ele pode perdoar, Ele perdoa. Mas se possível, não caia nele. Basicamente é isso que o sábio está dizendo. Não caia, evite. E aí é preciso ser sábio para se decidir qual caminho seguir.
Nós não devemos nunca deixar a vida acontecer de forma aleatória. Como cristão, não dá para ser deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não dá. A gente precisa buscar em Deus direção, buscar o Espírito Santo para nos dar sabedoria para decidir. Porque o adultério é uma tragédia. Traz vergonha, traz pobreza, mancha o corpo, faz perder a alma. Não existe nada de bom, nada que possa agradar a Deus. É um prazer momentâneo, curto, e que não vale o preço que ele cobra. E aí, eu queria deixar uma frase do C.S. Lewis. Ele fala que a obediência é o caminho para a liberdade. Então, a obediência é o caminho seguro da bem-aventurança, é o caminho do discipulado, da perseverança, e é buscar em Deus. Então, obedecer a Deus. Se Ele diz que, olha, não adultere, que Ele nos dê toda a força. E aqui eu falo, realmente, é Ele quem nos fortalece para seguir em frente, para cumprir os votos que você faz dentro do casamento, para seguir em frente. É crer que Ele cuida de você da melhor forma possível, para que a gente não possa desperdiçar água pura, jogar fora aquilo que Ele deu para ser desfrutado dentro do ambiente seguro, íntimo, onde sim vão ter dificuldades, vão ter luta, vai ter dor, mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, todas as vezes também, é interessante como Deus usa o casamento na sua palavra para mostrar o tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco. Porque às vezes você vai assim, diz, eu não sou casado, estou namorando, estou pensando em reatar um relacionamento. Aliás, José, eu não estou nem pensando nisso, tenho minha pesquisa, tenho que fazer lá. Você falou e hoje não tem nada a ver comigo. Mas Deus usa o casamento para ilustrar o seu relacionamento conosco. Ele usa o casamento para ilustrar o seu relacionamento com o povo de Deus. Como o povo de Deus gosta de flertar, de correr risco. E ele fala assim que Ele é fiel. Mesmo nós, nos nossos pecados, nos nossos delitos, Ele foi lá e nos buscou, nos amou, morreu por nós, para nos dar vida e vida abundância. Nos salvou para ter o quê? Um relacionamento conosco. Por isso que o casamento é tão caro para Deus. Porque Ele transfere aquilo que Deus quer ter conosco, um relacionamento íntimo, sincero, por Ele. Ele quer nos conhecer em todos os sentidos. Quando a gente olha para outras coisas que não Deus, a gente está adulterando. É essa a ideia. Todas as vezes que a gente coloca alguém, alguma coisa, no lugar de Deus, cometemos adultério. E ele fala assim que Ele é aquele que restaura, aquele que traiu, fortalece, dá roupa, restaura em todos os sentidos, social, moralmente. Não por causa da gente, mas por quem Ele é. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é amável, Ele é tudo aquilo que Ele gostaria que a gente fosse. E Ele nos capacita dia a dia a sermos parecidos com Ele. Para que a gente possa andar, então, dessa forma. E para isso Ele nos só fala, olha, me louva, me obedece, me ouve. Que a gente possa realmente andar por esse caminho de obediência, em todos os sentidos. Seja no sentido aqui literal que a gente viu que Provérbios convida, no caso os casados a não adulterar, ou seja para nós como filhos e filhas de Deus no sentido espiritual. Que a gente possa andar fiel, como aquele que nos chama a sermos fiel. Em nome de Jesus.